Na União Europeia há um aumento do número de drogas ilegais e mais violência por parte do crime organizado, mas também há novas soluções e formas de cooperação. São alguns pontos-chave levantados pelo diretor da Agência sobre Drogas da União Europeia, Alexis Guzdil, o nosso convidado em Global Conversation. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para o programa. Começou a assumir o seu papel quando a instituição que dirige ainda era um centro de monitorização. Em julho, tornou-se uma agência com mais poderes. Já vamos falar sobre isso, mas gostaria de começar por falar dos novos tipos de drogas que as pessoas estão a tomar, incluindo coisas como a cocaína rosa. Que novas drogas são estas e que riscos colocam para as pessoas que as usam? As novas drogas são drogas ou substâncias que ainda não estão classificadas como drogas. É por isso que também lhes chamamos novas substâncias psicoativas. Têm um efeito psicoativo no cérebro, mas ainda não estão classificadas como drogas. Nos últimos 27 anos, criámos e desenvolvemos um sistema europeu de alerta em relação a estas substâncias e detectámos mais de 950 que nunca tinham aparecido no mercado europeu. Algumas podem ser prejudiciais para a saúde ou até terem consequências letais. Some of them have the potential to be harmful for health or to have even lethal consequences. É um pouco surpreendente este termo cocaína rosa. A maioria das pessoas não estará muito familiarizada com estes novos produtos. De que se trata? Por que estão a chegar ao mercado? A cocaína rosa também é conhecida por 2C, por exemplo, na América Latina ou em Espanha. Vem do nome químico que é 2CB. O que observamos é que, em muitos casos, há outras substâncias, como, por exemplo, a cetamina, que é uma substância específica que se está a tornar mais problemática, que estão a aparecer um pouco por todo o lado. Por exemplo, fizemos um inquérito na internet a pessoas que declararam consumir substâncias e até 10% delas disseram ter consumido cetamina pelo menos uma vez nos últimos 2 meses. É fácil ter acesso a estas substâncias médicas e que riscos representam? Em primeiro lugar, estas não são ou não são apenas substâncias médicas. Se falarmos de fentanil, sim. A primeira molécula de fentanil foi inventada por uma empresa farmacêutica belga. Mas foi durante a investigação de um analgésico e anestésico mais forte. Portanto, havia toda a justificação. Deu nome a uma família de moléculas que têm em comum o núcleo e algumas propriedades, mas são ilícitas. Estas moléculas estão a ser vendidas, sobretudo através da internet, não só da Darknet, mas também da internet normal, com estratégias de marketing extremamente bem desenvolvidas. Há muitas razões para as pessoas começarem a consumir este tipo de substâncias. Também podemos dizer que o consumo de drogas está associado a algumas experiências sexuais, até ao termo chemsex. As pessoas fazem-no de forma consciente ou porque estão a ser abusadas por outras pessoas. Vê isto como uma grande tendência e como um risco para a saúde? Eu diria que a principal tendência e o maior risco é, tal como dizemos, tudo, toda a gente, em todo o lado. Hoje as drogas estão em todo o lado, quer sejam contrabandeadas para a Europa, quer sejam produzidas no território da União Europeia. Tudo pode ser objeto de um comportamento aditivo. Por isso, a distinção entre drogas duras e drogas leves, lícitas e ilícitas, não abrange toda a complexidade que existe. Também há o policonsumo de drogas. Depois, como consequência, todos podem, de forma pessoal ou indireta, ter um episódio grave ou crónico de dependência de uma destas substâncias. Estamos a falar das novidades destas substâncias, mas isso não quer dizer que haja uma diminuição do consumo mais tradicional de cannabis, cocaína ou heroína. Na verdade, estas novas substâncias não estão muito difundidas hoje em dia. É um mercado em constante movimento.
A cannabis e os derivados da cannabis continuam a ser as substâncias mais usadas na Europa. A cocaína está agora muito mais difundida devido a um enorme aumento da produção e da disponibilidade. Mas também vemos um aumento na produção de anfetaminas e, como referiu, ao chemsex. Chemsex é a prática de usar substâncias para sustentar uma atividade sexual mais prolongada e ter relações sexuais com muitos parceiros, sobretudo homens que têm sexo com outros homens. O que vemos neste caso é que normalmente podem usar, por exemplo, metanfetaminas, que antes não se usavam muito na Europa. Com o tempo, podem tornar-se uma extensão da população que consome substâncias. Portanto, isto quer dizer que temos grandes riscos, problemas e desafios e também que precisamos de ser muito mais ágeis em comparação com há 20 ou 30 anos. E de que forma é que estes comportamentos têm também impacto em doenças associadas como o VIH e outras doenças? Há várias categorias de danos ou problemas relacionados com a saúde. Uma delas é que, como mencionámos no nosso último relatório europeu sobre drogas, regressámos a taxas de infecção por VIH anteriores à Covid, o que não é um bom sinal. Também noutras áreas, como na área das doenças infecciosas, há estudos que mostram um aumento das doenças sexualmente transmissíveis e que algumas delas tornaram-se resistentes aos antibióticos e às terapias. Por isso é importante que as políticas de prevenção, quer as políticas nacionais, quer as políticas europeias em matéria de droga, tenham uma abordagem mais holística e também tentem interpelar e antecipar. Também para aqueles pequenos grupos de pessoas que estão a começar uma prática que ainda não está generalizada, mas que pode tornar-se e que tem o potencial de se tornar um problema grave para a saúde. Como avalia a capacidade dos sistemas de saúde nos Estados-membros da União Europeia para resolver estes problemas de saúde em situações graves, como overdoses, e também nos casos de pessoas que querem parar o consumo regular? Eu diria que, se olharmos para o início da epidemia de heroína na União Europeia, fizemos enormes progressos e obtivemos resultados muito bons da nossa abordagem coletiva na Europa nos últimos 30 anos. Reduzimos drasticamente o número de mortes relacionadas com drogas. Atualmente temos entre 7.000 e 8.000 pessoas a morrer de overdose na União Europeia, em comparação com mais de 110.000 nos Estados Unidos, para uma população que é maior na Europa do que nos Estados Unidos. Assistimos a um aumento dramático da oferta de tratamento, incluindo o tratamento de substituição. No fim da década de 90, tínhamos provavelmente entre 30 a 35 mil vagas para tratamento. Agora temos mais de 650 mil locais de tratamento na Europa. Ou seja, em relação à epidemia de heroína, a resposta tem sido progressiva e muito bem sucedida. O nosso problema e desafio é termos mais substâncias e combinações de substâncias e mais policonsumo de drogas. Precisamos de mudar a nossa abordagem para a prevenção, tratamento e redução de danos. Porque não se trata apenas dos tratamentos de substituição, que funcionam muito bem para os opiáceos. É também desenvolver novas formas de prevenção, tratamento e redução de danos para outras substâncias e outras utilizações de substâncias. E há interesse dos Ministérios da Saúde dos Estados-membros em abordar esta questão? Certamente que existe interesse, mas é preciso recordar que enfrentamos grandes crises económicas na União Europeia, incluindo a crise do euro em países como a Grécia. Isto significa que, depois da crise do subprime, uma das consequências foi uma grande diminuição dos orçamentos para a saúde pública em todos os Estados-membros da União Europeia. Daí o novo papel da nossa agência, de contribuir para a preparação da União Europeia para estas novas questões relacionadas com a droga. A primeira mensagem que transmitimos aos Estados-membros é que, uma vez que podemos enfrentar novos riscos e desafios num futuro próximo, precisamos de manter o investimento na saúde e na saúde pública.
Ao mesmo tempo, precisamos de continuar a investir em novas abordagens terapêuticas, novos modelos de prevenção para estas novas substâncias e formas de consumo, que estão também associadas a uma diferente percepção de risco por parte da população. Uma estratégia como aquela que acabou de descrever seria a forma de abordar aquilo a que podemos chamar a área cinzenta do consumo de substâncias, porque a cannabis também pode ser usada para tratar e ajudar pessoas com cancro. Algumas substâncias químicas também podem ajudar em casos de doenças mentais graves. Como criar esses limites? Essa é uma questão muito interessante, eu gosto muito. Porquê? Porque durante muitos e muitos anos houve uma discussão contra ou a favor, por exemplo, do uso médico dos canabinoides. Geralmente há muita confusão sobre se é útil. Pode servir como tratamento ou ser combinado num tratamento. Depende também de quais são os extratos de cannabis, porque as possibilidades são muitas. Para mim, o princípio fundamental da toxicologia moderna durante 250 anos é que a diferença entre o veneno, entre o medicamento ou a droga é a dose, não a substância. Portanto, potencialmente, sim, precisamos de mais investigação. Publicámos um relatório sobre o uso médico dos canabinoides. Vamos publicar muito em breve um relatório sobre o uso médico dos psicodélicos. Penso que a mensagem principal é: não devemos ter uma abordagem ideológica ao proibir ou não estas substâncias, porque se o fizéssemos, deveríamos parar de usar morfina para controlar a dor. E este é o único tratamento que funciona para as dores muito fortes. Precisamos de impulsionar a investigação científica e médica. Mas, por exemplo, há mais de 20 anos, Portugal era o único país que descriminalizava o consumo de qualquer droga. Fará em breve 25 anos. Exatamente, por isso apenas a produção e o tráfico de drogas são crimes. Como avalia este caso e por que é que ainda é tão isolado? É um caso isolado, mas extremamente importante e interessante. Apesar de há 24 anos haver pessoas que se opunham fortemente e que fingiam que isso ia incentivar as pessoas a consumir drogas, as provas científicas mostram que não é assim. Por que é que outros países não seguiram o mesmo exemplo? Em primeiro lugar, depende da filosofia e da abordagem de cada governo, porque a política da toxicodependência é uma competência nacional, não é uma competência europeia. Mas observamos que ao longo dos últimos 25 anos houve uma convergência entre os Estados-membros para pelo menos tentar reduzir e evitar que as pessoas fossem postas na prisão só porque usavam drogas, porque no fim acaba por ser mais um problema para eles e para a sociedade. Vamos falar sobre a produção e o tráfico de droga. Desde que os talibãs chegaram ao poder no Afeganistão em 2021, verificou-se uma redução na produção de opiáceos. Como é que isto afetou o mercado da heroína aqui na Europa? Até agora, pelas informações que temos, ainda não afetou o mercado na Europa. Mas pode e provavelmente vai acontecer. O que podemos dizer é que sim, se continuar, provavelmente no próximo ano vamos ver algum efeito da proibição da produção do ópio no Afeganistão. Sabemos que na Ásia há outros países que produzem ópio, mas não na mesma quantidade. Portanto, não vão substituir o que já não é produzido no Afeganistão. Resta saber qual será a atitude dos consumidores, dos clientes. Se olharmos para o que aconteceu durante o último regime talibã, que tomou a mesma decisão e implementou da mesma forma, verificamos que o comportamento dos consumidores de heroína na União Europeia foi diferente de cidade para cidade ou de país para país. Algumas pessoas tentaram começar o tratamento, outras passaram para outros opiáceos, incluindo opiáceos sintéticos. É por isso que contribuímos para a Coligação Global para as Drogas Sintéticas, que foi criada pelos Estados Unidos com o apoio da União Europeia.
Houve uma reunião há 2 semanas em que participámos, mas a nossa mensagem é que precisamos de continuar flexíveis e ágeis e precisamos de garantir a manutenção do investimento na saúde pública e na resposta. Outro grande fluxo vem da América Latina para portos europeus, na Bélgica, nos Países Baixos, em França, só para dar alguns exemplos. Existe algum risco de criação dos chamados estados do narcotráfico na União Europeia? Essa é uma pergunta que me fazem com frequência. As pessoas estão assustadas e preocupadas, mas eu acho que não é o caso. Há uma ameaça ao Estado de Direito, sim. Para mim, a novidade mais preocupante nos últimos 7 ou 8 anos é o enorme aumento da violência relacionada com as drogas na União Europeia. Ou seja, há 10 anos, quando trabalhávamos com a Comissão Europeia para ajudar a conceber uma estratégia para a violência relacionada com as drogas, falávamos na América Central. Hoje, falamos da União Europeia. Isso deve-se à violência entre gangues, ao facto de já terem laboratórios locais, de estarem a competir no terreno e de usarem crianças? Há muitos fatores, sim, mencionou alguns deles, isso está perfeitamente certo. Penso que o que vemos hoje é também o resultado de uma evolução que demorou provavelmente 10 anos e que foi impulsionada, entre outras coisas, pela pandemia de Covid. Porque agora a maior parte das drogas chega em contentores, o que não acontecia antes. Mas penso que o que estamos a ver é a ponta do iceberg, que antes não era visível. Além disso, antes tivemos grandes desafios, como, por exemplo, a luta contra o terrorismo. Isto provavelmente significa que não vimos os primeiros sinais dos grupos de crime organizado a mudar a forma de se organizar. O que vemos é que, infelizmente, agora estão em todo o lado. Quase todos os dias, se não todos os dias, todas as semanas, em todos ou na maioria dos Estados-membros da União Europeia. Isto constitui uma ameaça para o Estado de Direito, incluindo na Bélgica, onde houve uma ameaça contra o Ministro da Justiça. Exatamente, magistrados, ministros estão a ser ameaçados. Ou nos Países Baixos, onde um advogado foi morto na rua, bem como um jornalista famoso. Portanto, existe uma ameaça ao Estado de Direito, mas ao mesmo tempo é uma ameaça para todas as democracias, porque, como declararam os presidentes do Fórum Europeu para a Segurança, fizeram uma declaração conjunta em Bruxelas, em março, precisamos de segurança e proteção. Mas antes, precisamos de uma abordagem mais holística e integrada, ou seja, a resposta não pode ser declararmos um combate apenas aos consumidores, porque é como declarar um combate contra os nossos filhos. Nos países onde isso aconteceu, veja-se o caso do México, não é possível ter resultados positivos. Precisamos de encontrar abordagens novas e mais coordenadas, uma abordagem mais integrada, para não pôr em perigo o nosso modelo de coesão social, os nossos valores europeus. Para mim, este é sem dúvida um dos maiores desafios. É por isso que organizamos a primeira Conferência Europeia sobre Violência relacionada com a droga, no fim de novembro, aqui em Bruxelas. Gostaria também de falar do aspecto financeiro, porque o tráfico de droga é muito lucrativo. Está associado à corrupção, à lavagem de dinheiro. Será que os Estados-membros, os governos e as autoridades em geral estão a fazer o suficiente para cortar os benefícios económicos deste, digamos, setor? Penso que é um dos desenvolvimentos mais recentes e provavelmente mais promissores. Provavelmente sabe que a Comissão e a Comissária Johansson publicaram um roteiro para a luta contra o crime e o tráfico de droga no ano passado. Neste contexto, existem algumas iniciativas em curso, novos planos, novos programas. Paralelamente, durante a presidência belga da União Europeia, surgiu uma nova agência para a luta contra o branqueamento de capitais. O princípio da criação da agência foi adotado durante a presidência belga. Por isso, penso que há uma convergência.
Como disse, se não nos focarmos onde os grupos têm o máximo benefício, que é a razão pela qual organizam o tráfico, se não tivermos este alvo, não podemos esperar apenas com uma mensagem de prevenção conseguir resolver o problema a sério. Precisamos de uma abordagem integrada para reduzir os fluxos financeiros, para os interceptar e também de legislação em alguns Estados-membros para confiscar ativos, que é também algo muito, muito importante. Muito bem, trata-se de um tema importante e, de certa forma, fascinante, mas penso que chegamos ao fim do nosso programa. Alexi Goodsdale, muito obrigada por todas as explicações e boa sorte para os desafios que esta nova agência tem pela frente. Thank you very much. Muito obrigado.